Há um momento, e ele parece quase sempre banal, em que uma escolha se impõe. Ela não chega com trombetas, não exige holofotes. Surge silenciosa, muitas vezes escondida sob a rotina, atrás de um pensamento solto. E se eu fizer diferente hoje? Nesse exato instante, a realidade se curva. Mas a maioria das pessoas não percebe. Elas continuam no piloto automático, repetindo os velhos gestos, reagindo com os mesmos medos, respondendo com as mesmas palavras, sonhando os mesmos sonhos que nem são seus. Esse instante de escolha é como o tilintar de uma taça em um salão barulhento. Quase inaudível, mas suficiente para mudar a direção do olhar, a vibração do ar, o compasso do tempo. E, no entanto, ele passa despercebido pela maioria, como se fosse apenas mais uma brisa num dia abafado. Você já parou para pensar quantas decisões automáticas tomamos por dia? Desde o café que escolhemos, até o silêncio que aceitamos. Desde a roupa que vestimos, até o que evitamos sentir. A verdade é que muitas dessas decisões não vêm do nosso centro consciente. Elas brotam de versões antigas de nós mesmos, moldadas pelo medo, pela dúvida, pela expectativa alheia, pela história que repetimos para não desagradar o mundo. Mas, e se em vez disso, você pudesse acessar o seu eu decisor consciente? Aquele que não age para evitar dor ou buscar aprovação, mas sim para criar. Porque sim, cada escolha é um ato criativo. Ela é o primeiro tijolo de um caminho, ao mesmo tempo que destrói a estrada paralela que poderia ter sido. Toda escolha é um nascimento e uma morte, um começo e um encerramento, um chamado e uma renúncia. E aqui está o grande segredo que quase ninguém te conta. Decidir é criar futuro. A escolha é a semente, mas ela só germina se for regada com intenção, coragem e ação. Sem isso, é só um desejo abafado, uma ideia solta no vento, um sussurro que nunca se torna voz. É por isso que tanta gente vive com a sensação de estar presa em círculos, porque não escolhe de verdade, apenas reage, apenas sobrevive, apenas repete. E enquanto repete, vai enterrando a centelha original, o chamado interno, o grito silencioso da alma. Crie. Essa é a jornada que vamos fazer. Não uma palestra sobre decisões, não um manual de produtividade, mas um mergulho visceral no campo invisível onde as escolhas se formam. E onde você pode aprender a moldá-las intencionalmente para criar uma realidade tão poderosa que parecerá mágica aos olhos dos outros. Mas não será magia, será decisão consciente. Porque as decisões conscientes mudam a frequência, mudam o campo, mudam o mundo. E tudo começa com um único gesto interno. Reconhecer que o seu poder não está no que o mundo oferece, mas no que você escolhe fazer com o que o mundo oferece. Agora, antes de seguir, respire fundo. Silencie tudo ao redor por um instante e faça a si mesmo uma pergunta que poucos ousam encarar com sinceridade. Quem está decidindo por mim neste momento? É o medo? É a voz de alguém que te feriu no passado? É o algoritmo? É a preguiça travestida de cautela? É o conforto disfarçado de prudência? Ou é a sua alma? Saber isso muda tudo. Porque quem decide, comanda. E quem não decide, obedece. A escolha é o portal, e você está diante dele agora. A fábrica de destinos ocultos. Imagine por um momento que dentro de você existe algo extraordinário. Não é visível aos olhos, não aparece em exames, mas é real. É uma fábrica invisível, uma espécie de usina silenciosa, operando dia e noite, sem descanso, sem alarde. Lá, o que está sendo produzido não são objetos, nem bens materiais. São futuros. Essa fábrica molda o seu destino peça por peça, engrenagem por engrenagem. Cada pensamento repetido, cada medo não encarado, cada crença herdada, cada decisão adiada, tudo vira matéria-prima. Tudo entra na linha de produção. O problema?
Quase ninguém sabe que essa fábrica existe. E quando não se sabe, ela opera sozinha. Funciona com os modelos antigos, com códigos ultrapassados, com operários que você nunca contratou conscientemente, mas que herdou da infância, da cultura, da dor. Resultado? Vida por acidente. Uma sequência de dias vividos no improviso, no modo sobrevivência. Você acha que está escolhendo, mas na verdade está apenas aceitando o que foi empurrado. Está apenas seguindo o fluxo do que foi programado, sem o seu consentimento. Mas aqui está a verdade crua e libertadora. Você pode acordar. Você pode parar as máquinas. Você pode assumir o comando. Quando percebe que essa fábrica está aí, viva, ativa, responsiva, você entende que é possível demitir os operários do medo, reprogramar as máquinas da dúvida, substituir engrenagens quebradas por ideias novas, por engenheiros mentais que operam com imaginação, intenção e ousadia. A fábrica não é um castigo, ela é uma dádiva escondida, um presente divino, camuflado de rotina, mas só responde à liderança. Sem liderança interna, ela vira refém do que o mundo grita. Com liderança, ela se torna seu maior ativo criativo. E aqui está um princípio poderoso. Anote se quiser. Toda decisão é uma ordem direta para a realidade. Você não apenas escolhe, você comanda. Quando você decide com força, com presença, com clareza, o mundo responde. Às vezes responde com resistência, às vezes com rupturas, às vezes com ventos contrários, mas responde, sempre. E é exatamente aí que muitos desistem. Confundem resistência com erro. Pensam, talvez eu tenha feito a escolha errada, porque está ficando difícil. Mas não percebem que o difícil é, muitas vezes, o realinhamento necessário. É o mundo se ajustando à nova frequência. É o velho tentando sobreviver, enquanto o novo exige espaço. Você já sentiu o mundo se mexer ao seu redor quando tomou uma decisão que veio do coração? Não uma escolha lógica, estratégica, socialmente aceitável, mas uma decisão alma. Aquela sensação estranha de que algo foi destravado, mesmo que tudo parecesse igual do lado de fora. É como se você tivesse colocado a engrenagem certa no lugar certo e, de repente, o universo começou a girar em um compasso diferente. Isso é real. Isso é a fábrica respondendo. E saiba, o tempo todo você está alimentando essa fábrica. Com tudo o que pensa, com tudo o que repete, com tudo o que aceita como normal. A pergunta é, você está produzindo destinos de grandeza? Ou apenas copiando os modelos antigos de medo, escassez, procrastinação e conformismo? Porque essa fábrica não para. E se você não a programar com consciência, ela será programada por omissão. Não se trata de viver obcecado por cada pensamento, mas sim de assumir a liderança interna. Você pode começar demitindo os pensamentos que te diminuem, depois substituindo os técnicos da crítica por mentores da coragem, instalando sensores de presença, filtros de verdade, painéis de visão e, acima de tudo, reativando o coração como centro de comando. Porque, no fim, a fábrica mais poderosa do universo não está lá fora, está dentro de você. E a sua próxima grande criação começa com uma decisão. O preço do não decidir. A vida não para, mesmo quando você para, mesmo quando hesita, mesmo quando adia. O mundo continua em movimento, e com ou sem a sua permissão, ele decide. E aqui está uma verdade desconfortável. Não decidir também é uma decisão. E muitas vezes é a mais cara de todas. Porque quando você não escolhe conscientemente, está dizendo ao universo, escolha por mim. E o universo escolhe. Mas ele não escolhe com sabedoria. Ele apenas preenche o vácuo que você criou. E o que existe à disposição nesses momentos? Ruído, caos, vontades alheias, expectativas herdadas, moldes antigos, propagandas disfarçadas de verdade, traumas que você não curou.
É isso que entra. É isso que assume o volante. É isso que conduz a sua vida quando você não está presente para decidir por si mesmo. E é aqui que muitos se perdem. Acreditam que por estarem esperando o momento certo, estão sendo prudentes. Mas na verdade, estão abrindo as portas para que o medo tome as rédeas. Estão, sem perceber, delegando sua liberdade. Pense nisso. Quantas vezes você já deixou de decidir por receio de errar? E no final, o erro veio mesmo assim. Não por ter escolhido mal, mas por não ter escolhido. O medo da escolha virou prisão. A dúvida virou paralisia. E o tempo, esse nunca para. Ele continua empurrando você para frente, com ou sem direção. A ausência de decisão cria uma vida por padrão. Uma vida onde você reage, mas raramente cria. Uma vida que parece estar em modo automático, e está. Porque o seu não à escolha consciente foi um sim à repetição inconsciente. E essa repetição cobra caro. Ela cobra em sonhos esquecidos, em relacionamentos mornos, em carreiras estagnadas, em dias que se parecem demais com os de ontem. O preço do não decidir é viver uma vida que não foi escolhida, é habitar uma história que não é sua. E se você parar para pensar, quantos capítulos da sua vida foram escritos sem sua caneta? Quantos caminhos você seguiu apenas porque todo mundo estava indo por ali? Quantas oportunidades você deixou passar porque achou que não era o momento? Quantas vezes você disse sim para agradar quando o seu coração gritava não? Talvez você ache que essas pequenas concessões não importam, mas elas se acumulam, como gotas invisíveis que um dia transbordam e inundam tudo. E um dia você acorda e sente o peso de uma vida que parece estranha. Como se algo estivesse fora do lugar. Como se você estivesse vivendo um roteiro que não escreveu. E de fato está. Mas aqui vem a virada. Ainda dá tempo. Enquanto houver vida, há decisão. Enquanto houver fôlego, há poder de escolha. E não precisa ser uma mudança gigantesca. Basta um movimento. Basta um basta. Basta dizer, chega de terceirizar meu destino. A partir de hoje, sou eu quem escolhe. Mas atenção, o verdadeiro poder da escolha não está no impulso, está no compromisso. O sim sem compromisso é uma mentira disfarçada. É um disfarce do ego para evitar a responsabilidade. Só há escolha real quando corpo, mente e alma dizem o mesmo sim. Quando você está inteiro na decisão. Quando você não está mais pedindo permissão para ser quem nasceu para ser. E isso exige coragem, exige presença, exige romper com a anestesia da espera. Mas, acima de tudo, exige uma pergunta sincera. Quantas versões suas ainda estão disponíveis, esperando apenas que você decida por elas? Quantas vidas você ainda pode viver? Quantos talentos ainda podem ser ativados? Quantos amores ainda podem ser vividos? Quantas missões ainda podem ser cumpridas? Tudo isso está guardado no cofre das escolhas que você ainda não fez. E a chave está nas suas mãos. Não há como fugir. Ou você vive a sua decisão, ou viverá a decisão de alguém. Agora respire fundo e olhe para a sua vida com sinceridade. Qual parte dela foi decidida por você? E qual parte você apenas aceitou? É hora de assumir. É hora de voltar para o centro do seu poder. Não com pressa, mas com presença. Não com culpa, mas com consciência. Porque o preço do não decidir é viver uma vida que não te representa. E isso, meu amigo, minha amiga, é caro demais. A alquimia da escolha consciente. Escolher de verdade é um ato sagrado. Não é apenas uma ação racional. É uma alquimia interna, uma transmutação, uma transformação silenciosa. E por isso, tão poderosa. A maioria acredita que escolher é apenas pesar prós e contras. Fazer uma análise lógica, uma projeção de ganhos e perdas. Mas a verdadeira escolha acontece em outro lugar. Ela acontece no campo invisível do ser.
É lá que os velhos medos tentam resistir. É lá que as vozes herdadas dos pais, da sociedade, da infância, ainda ecoam. É lá que as dúvidas se transformam em monstros e os sonhos em fantasmas. Mas também é lá que reside o verdadeiro poder, a centelha, a chama original, o eu criador. E para acessar esse lugar, é preciso atravessar uma camada que poucos têm coragem de enfrentar: o ruído. Vivemos num tempo de barulho constante, não apenas nas ruas, nas redes ou nas telas, mas, sobretudo, dentro da mente. São pensamentos que não param, ansiedades que se repetem, comparações, julgamentos, distrações. E é por isso que poucos conseguem ouvir a única voz que importa, a voz interior, a voz da consciência, a voz da alma, a voz da verdade. Ela não grita, ela sussurra, ela espera que você silencie, que você pause, que você olhe para dentro, porque é no silêncio que a escolha real nasce. Não o silêncio de ausência de som, mas o silêncio de presença. Aquele instante em que o tempo para e você sente: é por aqui. Esse momento é raro, mas quando acontece, você sabe. Não é uma certeza mental, é uma certeza existencial. Como se o universo inteiro dissesse: sim. E é aqui que a alquimia começa. Porque nesse instante, algo dentro de você morre. Sim, morre. A versão antiga que sustentava as velhas desculpas. O eu que se alimentava do medo. A identidade construída na base da sobrevivência. A escolha consciente mata o eu antigo. E esse luto, ainda que sutil, é real. O ego vai tentar te impedir, vai gritar, vai sabotar, vai criar dúvidas, porque o ego não quer morrer. Ele quer manter o controle. Mas se você aguentar o grito, se atravessar o desconforto, do outro lado há liberdade, a leveza, há espaço para a nova versão que está esperando para nascer. Uma versão que não precisa provar nada, que não se esconde atrás de máscaras, que decide a partir da essência e não da aparência. Essa nova versão não se explica. Ela vibra, ela atrai, ela cria, ela sabe que toda escolha é uma afirmação de identidade. E por isso escolhe com presença, escolhe com alinhamento, escolhe com verdade. E aqui está o ponto mais poderoso deste bloco. Você não escolhe apenas o que vai fazer, você escolhe quem vai se tornar. Cada decisão consciente é um tijolo na construção da sua nova identidade. Cada sim autêntico é um passo em direção ao seu eu mais elevado. Cada não necessário é uma libertação das amarras do passado. Mas atenção, a alquimia não acontece sem calor. Não existe transmutação sem fricção. Não existe renascimento sem confronto. Você vai sentir medo, vai sentir dúvida, vai ter vontade de voltar atrás. Mas isso é parte do processo. É o velho sendo purgado. É o corpo se ajustando à nova vibração. É a alma esticando as asas que estavam dobradas há anos. E então, algo muda. Você começa a andar diferente, falar diferente, respirar diferente, porque você se tornou diferente. Não foi o mundo que mudou, foi você. E por isso, o mundo agora te responde de outra forma. As oportunidades aparecem, as conexões se alinham, os sinais se multiplicam, porque você está vibrando a partir da escolha consciente. E tudo começa a se encaixar, não porque ficou fácil, mas porque ficou verdadeiro. Esse é o segredo da alquimia da escolha. Você não apenas transforma a sua realidade, você se transforma e a realidade acompanha. E é por isso que este caminho é irreversível. Depois que você escolhe conscientemente, não há como voltar ao sono anterior. A consciência desperta é como a luz. Uma vez acesa, não pode mais ser apagada. Você pode até tropeçar, pode até se perder, mas algo dentro de você já sabe o caminho. E esse saber, esse novo estado de ser, não pode mais ser desfeito. Portanto, respire, sinta, escute. A escolha real não vem da cabeça, ela vem da alma. E quando ela chega,
você sabe. O convite irrecusável, você sente, mesmo que não saiba explicar. Não é empolgação, não é otimismo vazio, é reconhecimento. Um sussurro interno dizendo: sempre esteve aí, você sempre soube, sempre sentiu que havia algo maior, algo que não podia ser medido em metas, títulos ou validação externa. Uma força silenciosa, mas pulsante dizendo: você pode mais. Mas por muito tempo você ignorou, distraído, atarefado, condicionado. Fizeram você acreditar que crescer era acumular, que vencer era competir, que ser aceito era mais importante do que ser autêntico. E agora você chegou aqui, diante de uma encruzilhada sutil, mas definitiva. A escolha não está estampada em placas, não tem aplausos esperando, não tem garantias, mas tem verdade. E a verdade não precisa gritar. Ela se impõe no silêncio. Ela pulsa no peito. Ela não pede permissão. Ela convida. Esse é o convite. Não de fora, mas de dentro. Não para mudar o mundo de uma vez, mas para mudar sua forma de existir nele. Você não precisa de uma crise para acordar. Não precisa esperar a dor, o colapso, o fim. Pode escolher agora. Escolher com consciência. Escolher com intenção. Escolher com presença. Mas há um aviso. Essa escolha cobra um preço. O preço é deixar para trás a versão sua que vive pelo que os outros pensam. É enterrar o eu que diz sim para agradar, não para evitar e talvez para fugir. Essa parte de você não sobreviverá à luz da escolha verdadeira, porque decidir conscientemente é comprometer-se. É dizer ao universo: estou aqui, eu assumo, eu escolho. E essa escolha reverbera, porque o mundo, mesmo parecendo inerte, ouve sua vibração, sente sua coerência e começa a se reorganizar ao seu redor. Não é mágica, é física sutil, é energia em movimento, é o campo respondendo ao comando do seu estado interno. Você não precisa ver tudo para dar o primeiro passo. A clareza vem depois da decisão, não antes. Você escolhe primeiro, caminha mesmo tremendo, e a estrada se revela passo a passo. É assim que os grandes movimentos começam. Não com certezas, mas com coragem. Não com mapas prontos, mas com presença plena. Você já sabe o que tem que fazer, mesmo que não saiba os detalhes, mesmo que haja medo. O medo não é o inimigo. O medo é o sinal de que você está na fronteira da expansão. E aqui está a grande virada. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para expressar, para criar, para ser. Esse é o chamado. Esse é o convite. Não o convite para seguir um roteiro alheio, mas para escrever o seu próprio. Você não é mais o personagem da história. Você é o autor, o diretor, o roteirista. E se quiser, pode reescrever tudo, do zero, hoje, agora. Mas isso exige algo que poucos estão dispostos a dar: presença. Presença para sustentar suas escolhas mesmo quando elas desafiam a lógica. Presença para ouvir sua alma quando ela pede algo que o mundo ainda não entende. Presença para permanecer firme quando tudo parece desmoronar. Mas você sabe que está apenas se reconstruindo. Então repito, este é o convite. E ele não vem com urgência, mas com profundidade. Não espere o caos. Não espere a perda. Não espere que a dor te obrigue a mudar. Escolha antes. Escolha a partir da expansão. Escolha o que te acende e não o que te acomoda. Escolha o que te conecta e não o que te protege. E se não souber como, comece assim, com um gesto, uma decisão pequena, um sim que faz sentido, um não que liberta, uma ação que honra quem você está se tornando. E então, algo vai mudar. Primeiro em você, depois no seu redor, depois no mundo. Porque o mundo não é como é. O mundo é como você o percebe, como você o interpreta, como você o escolhe. Mude sua escolha e muda sua percepção. Mude sua percepção e muda sua vibração. Mude sua vibração
e o mundo inteiro se transforma diante dos seus olhos, não como mágica, mas como consequência. Portanto, a pergunta final não é o que você vai fazer. A pergunta real é: quem você vai se tornar a partir de hoje, com as escolhas que fizer? A resposta não está no futuro. Ela começa agora.